partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Você vai dançar e se divertir em um programa feito especialmente pra você. Aumente o som. Aumente o som. E vem pra festa com a gente. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Conexão do Sucesso. Conexão do Sucesso. Bate frente ao castelão, veio o poeirão cumprir. O velho boi de pano no campo, bate uma tristeza em mim. O velho boi de pano no campo, bate uma tristeza em mim. Os outros bois vão chegando, e vira vem dois em dois, lembranças que não voltam mais. O velho carro de boi, lembranças que não voltam mais. Pronto, compadre Gico, tu já tá por cá, já começou aqui. Compadre Daguinho, você tá vendo aqui, tá o bonito, mais nós aqui. Oi, Daguinho, compadre Castro tá aqui. Já vai ter uma pilera mais gente aqui, já tá todo mundo juntinho, né, compadre Devan, velho? Já chegou, tá um frio do Coscobel hoje. Boa noite, compadre Castro. Boa noite, é um prazer estar aqui de novo no Coité Cultura, com o tempo que a gente não se vê, você tá até mais gordo. Tá até mais gordo? Tá. É, Parou de correr? Não parei nada, rapaz, é o cuscuz que é demais, né? O papo bom. Hoje é bom, né, compadre? Bora conversar. Vamos começar o papo aí, se a gente... A pilera hoje, compadre Daguinho, é sobre zona azul, zona verde, sobre a CNH, sobre um bocado de pilera boa, né, compadre Daguinho? Botar na prática aí do pessoal, na teoria. Na teoria todo mundo vive, né? A prática que é bom é que é difícil. Vamos começar com a agricultura, convido a Daguinho, e amanhã tem, ó, inauguração, Daguinho. Por aqui já está tudo pronto e já temos data marcada para a nossa inauguração. Foram construídos 4 novos quiosques padronizados, cada um dividido em 2 módulos independentes, totalizando 8 novos espaços comerciais. Quinta-feira, 23 de outubro, a partir das 19 horas. Esperamos por você para celebrar juntos a entrega de mais um espaço pensado para o bem-estar e o desenvolvimento da nossa população. Chama o boi de preguiçoso e dá uma chicotada. Bate no bicho que fere com ferrão da cutucada. Coitado, trabalha tanto e leva uma vida cansada. Não maltrate um boi de carro, solte um bichinho na malhada. É, mas não tem isso não, só as conversas não resolvem nada. Compadre Cássio aí, caba velho, qual é a novidade que Ramsey tem? Cássio, antes dele responder, ele vai tomar um chazinho aqui, viu, Daguinho? Ele tá gripado, meio coisado assim, chegou de viagem agora há pouco. Fetou essa trovoada de Salvador aí, enquanto ele toma um chazinho aqui, a gente vai botar esse sambinha aí pra compadre Miguel Danta, que tá vendo a gente aí, né, compadre Miguel, velho? Ô, Daguinho, compadre Daguinho, aí chove, né, compadre Clínico? Ô, compadre Gica, aí também nas barrocas tá chovendo, aí tá, né, não é possível. Né? A mãe Penca disse que ia chover na região toda. Depois de velho e cansado, já magro de passa fome, solta um bicho pra engorda, que falsidade do homem. Já contratou um machante, é isso que me consome. As carnes se bateu tanto, leva pra panela e come. Não maltrate um boi de carro, nem deixe que passe fome. Se eu criasse um boi de carro, trataria diferente. Quando eu
Pois é, né, compadre Daguinho, compadre Gico, tá chovendo muito aí, né? Aqui também tá bom, tá legal, né? A gente esperava trovoada, né, compadre? Mas é um mês de trovoada, mas Jesus mudou o ponteiro dos tempos aí, não sabe como é que vai ser. E Devon é porque botou o apelido aqui, viu, Daguinho? Meio cardeazinho cego, o bichinho aí, ficou com essa pataquada. Zé João chegou por cá, tá vendo a gente aí, né, Zé João? Ana Almeida tá por cá vendo a gente, compadre Gico. Ó, aqui hoje quem chegou aqui do compadre Albérico Santos tá vendo a gente aí, compadre Maria Afonso. Fonseca. Compadre Maria Fonseca tá cá, compadre Gilberto, velho. Gilberto, o negócio tá bonito, né, Gilberto? Aqui a gente vai, na hora do intervalo, a gente vai tocar uma cantora nova aí, né, do Black Flex, né, compadre? Em vez de tocar os Michael Jackson, a gente toca as cantoras da região. Bora, compadre, bora aí, compadre, velho, compadre. Ô, Gil, você conhece aqui, né? Eu lhe falei que hoje nós tínhamos novidade, né, compadre Elineuza Santana. Né, compadre Gilberto, velho? Compadre Cássio, tem novidade hoje. Qual é a novidade? A primeira pergunta do dia. As novidades da CNH aí, diz que tá de graça, que o governo ia dar, que teve umas pataquadas. Qual é a novidade aí, compadre? Boa noite, pessoal. A gente já viu falar que coisa Costa um cadinho mais pra perto, assim. Pois não, é a falta de costume. Né? Pronto. Se você puder encostar mais pra perto, fica melhor aí. Pronto, vê se sai a voz aí melhor. Também eu tô rouco com essa chuva toda aí, rapaz. A garganta tá... Mas vamos fazer o possível. Rapaz, você sabe que coisa de graça é complicado, né? Quando diz assim, o governo vai dar alguma coisa de graça, vai tirar de alguém, né? Vai tirar de alguém. E o pior é quando tira a vida, né? Que é o preço mais caro que tem, que é a vida e a saúde da pessoa, da família, né? Teve essa conversa, não foi, Cássio, de CNH, que o governo ia liberar? Como é que é isso? É assim, né? As empresas, né, querem tomar. Você vê que sabe que é concessão pública, né? Sim. Concessão pública, você sabe o que é? Alguém tem que sugar quem está lá, né? Tem que tirar de alguém, tem que... Né? Sabe como é que são essas coisas? Sou muito sincero, né? Certo. Isso aí compromete toda uma estrutura, né? Certo. Eles querem... Eu já falei até para o sindicato, cede o curso teórico para eles aí, porque eles querem, tem a firma deles aí, né? Então, mas o sindicato, não, vamos resistir até o final. Então vamos, né? Eu acho que é complicado, é um retrocesso, porque você hoje, você tem, digamos, você tem um filho ou dois, você tem uma filha, tem filha ainda não, né? Tenho 3 filhos, mas são casados já, mas Se é você filho, tivesse né? uma filha menor, no trânsito de hoje, é do de Coité só, não falo nem num trânsito de Feira ou Salvador, numa cidade maior. O que é que você acha, uma pessoa, você ensinaria dentro de uma cidade, do centro de uma cidade dessa? É complicado. É complicado. Muito complicado. Né? É complicado. O carro sem duplo comando, sem sinalização adequada, a pessoa não se afasta dele, entendeu? E aí a pessoa fica sujeita a tudo. Como é que vai parar esse veículo? A pessoa errar, pisar no... As pessoas que já ficam 20 horas, que às vezes não é nem suficiente dentro do veículo, às vezes pode cometer o erro. Outro dia foi uma menina lá, ela treinava sempre com um sapatinho baixo, tudo tranquilo, botou um tênis desse tamanho, com o solado desse tamanho, ela foi pisar no freio e pisou no acelerador. Aí complicou. E aí depois ela teve o reflexo, né? Já pegou a Alguns vivência, tempos, né? E aí freou logo, mas o examinador reprovou ela. Reprovou. Então, Então complica um pouco essa questão das autoescolas dentro da cidade. Complica muito, né, cara? Porque é um jogo de interesses, né? Essas pessoas aí que querem tirar as autoescolas do ramo, vamos dizer assim, da obrigatoriedade, são pessoas que têm seus interesses, né? Políticos, né? Interesses financeiros. Você lembra do extintor? Você lembra daqueles adesivos que botavam no carro? Você lembra do kit? Você lembra? Você lembra do simulador que botaram, que a gente ia ver aqui, falou daquele aparelho que está aí jogado? O extintor agora parece que vai ter que voltar de novo? Como é que... Eu acho que não deveria ter tirado o extintor. O que é 10, 20 reais para uma montadora dessa? Mas ela faz milhões, milhares de carros, né? Para ela é muito. Ela acha que é muito, mas com segurança para a vida de uma pessoa na hora de apagar um incêndio que pode chegar ao tanque de combustível. Não sei o que é que Salvaria a vida, né? Não era. Agora já é permitido usar de novo, não é isso? Eu não vi nenhuma resolução, mas estão falando aí que vai voltar. Mas tem os carros elétricos agora, né? Que também não apaga não, viu? O carro elétrico não... Carro elétrico pegou fogo só a NASA, né? Para apagar, acho que você tem que jogar no rio e olhe lá. Mas houve essa conversa que o governo ia liberar a habilitação, né? Não teve isso, Carlos? Teve, mas para ele fazer isso, ele tem que reduzir o valor do veículo. Porque você encosta mais, que é para a gente ter uma... ele tem que reduzir o valor do veículo, o IPI, né? Ele tem que reduzir o licenciamento, né? Os impostos que são pagos e o que eles colocam, né? Agora mesmo monitoramento, com celular, com câmeras dentro do veículo, então tudo isso são firmas, né? E essas firmas são provenientes da onde?
Alguém tem interesse de colocar essas firmas aí. O EAD, que veio na pandemia, que eu sempre sugeri, o EAD, desde a minha época de faculdade da FTC aqui, eu sempre sugeri. E aí o pessoal achou um filão, né, e agora quer tomar de todo jeito aí a EAD, né, o curso à distância, que a maioria das autoescolas hoje é à distância, o curso teórico. O curso está sendo mais à distância aí, né? 99% das autoescolas hoje o curso é à distância. Mas você hoje ainda está representante aqui na autoescola Coité, Santa Luz, né, Cássio? Nós temos a matriz aqui em Conceição do Coité e a filial em Santa Luz. Santa Luz, mas eu vi um vídeo de um coligado da gente aqui, nosso amigo Betão, falando sobre essa questão que tirou daqui a autoescola, um ensinamento aqui. No caso, é a prova, porque no caso... Ali do estádio, na cidade grande tem uma área exclusiva para as provas de Isso rua. É responsabilidade do município ou da autoescola? Não, isso aí cabe ao órgão, né, responsável, estadual, municipal, a entrar em consenso, né, ele entrou em contato com a Deltran, que é o órgão municipal, e acharam melhor colocar lá no parque de exposição, para tirar ali... Aquele fluxo ali do... que às vezes você bota um cone, o pessoal vai, atravessa o cone e causa um risco. Há um risco de um acidente. Para todos ali, entendeu? Então foi bom. Foi bom, né, cara? O que for para ser melhor, a gente faz. A cidade cresce, né? O Coité, espaço diminui. E como é que está aí essa... Você acha que essa questão da Zona Azul, esfriou essa conversa um pouco aí? A Zona Azul, eu acho que devia ter uma audiência pública, né? Para ver os comerciantes, para ver... mais perto do microfone para sua voz ficar bonita. Eu olho para você para poder conversar, aí eu tenho que falar no microfone. Viu? Então tem que, acho que haver uma audiência pública, né? Com os vereadores, né? Com os representantes aí comerciais, CDL, com a prefeitura, os órgãos aí administrativos de trânsito, para ver, porque às vezes é a empresa ainda que não achou uma empresa que coloca. A empresa, ela quer saber de finanças, né? A empresa venda, ela quer saber da estrutura que ela está montando, ela quer o retorno. E às vezes o município não acha que não é bem assim, né? Não, vamos até achar uma empresa que se ajuste, né? Então a audiência, se achar a empresa, agora eu acho que a audiência pública seria uma boa. Lembrando aos comerciantes, desde a vez que a gente veio conversou sobre isso da Zona Azul, que você brinca muito, o veículo não compra. Quem compra é o povo. É o povo, e o povo precisa andar. Né? Então, a pessoa que vai ali, os bancos também, você vê que já estão saindo dali daquele local. Devido ao comércio, os bancos já estão vindo para outra praça. Né? Então, para ter o fluxo do comércio, às vezes o comerciário fica ali para a moto, o carro ali, é lógico, como eu já falei, né? Se a prefeitura colocasse um lugar de estacionamento, com vigilância, ali, para poder os comerciários colocar o veículo ali com segurança, trabalhar tranquilamente, pronto, porque a pessoa que quer comprar vai passar meia hora, 15 minutos, entrou, comprou, saiu. Agiliza ali, né, o comércio, né, tira do centro também, né? Porque senão o pessoal anda mais um pouquinho para poder organizar todo o sistema. Né? Estava tudo bem encaminhado, coisa e tal, o prefeito ainda falou lá na tribuna, explicou como é que era, que as pessoas às vezes estavam querendo saber de preço, de valores, o prefeito disse que era com a empresa, mas disse que a gente ficou sabendo aí por questão de fofoca, não é que o padre Levi, velho, Levi disse que lá no parque ficou bom. A questão de preço e de coisa, mas eu fiquei sabendo aí por os fofoqueiros de boca de cafezinho, né? Dizendo que foi por uma quantidade de ruas que a empresa tinha interesse, né? E aí com isso a gestão discordou, porque queria mapear ali da Rua Duque, lá embaixo, na antiga batedeira, um ponto aqui de referência para quem está nos ouvindo aí, da antiga batedeira de Walter Ramos, até na Climec. Então aí a gestão, o pessoal que achou que saía, ia também apelar muito, porque Coité não tem essa estrutura, não pode também ficar essas ruas. Eu acho que há 4 ou 5 ruas aí de maior fluxo poderia ter a Zona Azul. O resto poderia deixar mais à vontade. Essa audiência pública, essa conciliação com vocês também, que são influenciadores, né? Influencia aí o povo, conversar e chegar a um acordo que praticamente todo mundo, que é difícil satisfazer todo mundo, mas praticamente aí boa parte ficar satisfeito, né? Vai ser preciso um dia, né, Cássio? Vai ter que ter, porque hoje você vê o trânsito em Conceição do Coité, os espaços aí como é que estão. Inclusive até amanhã, parabenizar aí Marcelo, vai inaugurar ali, né? A praça o calçadão, né? O calçadão, algumas pessoas gostaram, outras não. Eu achei interessante. São ruas estreitas.
que não tem movimentação de veículos. Tava muito, né? Estava até sujo, assim, por ser fundos. Ficou muito bonito ali. Falar nisso, vamos ver aqui, para enquanto estamos um cafezinho. Por aqui já está tudo pronto e já temos data marcada para a nossa inauguração. Foram construídos 4 novos quiosques padronizados, cada um dividido em 2 módulos independentes, totalizando 8 novos espaços comerciais. Quinta-feira, 23 de outubro, a partir das 19 horas. Esperamos por você para celebrar juntos a entrega de mais um espaço pensado para o bem-estar e o desenvolvimento da nossa população. Muito bem, né, compadre Cássio? A gente torce por uma cidade melhorzinha. Aí também o espaço para os veículos diminuiu também. Agora diminuiu, também, E aí, por isso, a necessidade. Aí caberiam uns 50 veículos aí. Aí agora... Eu não sei por que vai tanto carro. Deixa eu mandar uns alô aqui para o compadre Dadal, que tem um Fusquinha dizendo que está sem ter onde estacionar, né, compadre Dadal? Tem um Fusquinha de 77. Ele não troca nem numa camela. Com o Padre Alberto está aqui mais gente, na mesa. José Moreira de Jesus Carlos está lá em Cansanção vendo a gente. Está chovendo aí, filho de Deus? Dê um joinha aí, né, Levi? Levi está vendo a gente aí, muito obrigado pela audiência, né, senhor, nossa turma. Hoje o programa é descontraído, né? Neuza Santana, Mundinho do Lamba Rocha, está vendo a gente aí. Com o Padre Zé Albino de São Paulo, está lá vendo a gente, né, Zé Albino? Obrigado aí, Zé Albino. Aqui está uma fofoca danada, mas também está chovendo. Tem a fofoca e tem a coisa boa, né? Né, comadre Neuza, com o Padre Luzica, velho, tá vendo a gente nas goabeiras, mas mamãe lá no friozinho, deu um chazinho de Luzica. Toma um chazinho para dormir melhor, que o homem quando fica velho, depois dos 40, é cansaço, fadiga e dor, né, compadre? Marlilúcia Fonseca da Silva tá vendo a gente, com o Padre Gilberto Lima, que o Padre Gilberto Lima, ele é Oliveira Lima, é o taxista aí vendo a gente, né? Maria Fonseca tá vendo a gente, Alberto Santos, Gico, velho, Dievan, eita, Daguinho, velho, né? Zé João, hoje você não canta não, Zé João, hoje... O negócio aqui hoje está pegando, né? O negócio aqui hoje está pegando e a gente vai levando de cavazinho aqui, né? Nós temos aqui hoje uma audiência danada de boa. Ivonete, com os cabelos. A Ivonete, irmã do velho Valvador, né? Hoje é uma fofoca da Gosto Serena aqui, camarada, mas é assim mesmo, né? E eu agradeço quando esse pessoal vem aqui, né? Bater uma pilera, mas a gente trazer informação para o povo, que nós não estamos preocupados lá com os Estados Unidos, com o Rio de Janeiro, com o Michael Jackson. A gente está preocupado com aqui, com o trânsito da gente, com a economia, com o Padre Castro. Para vocês que não sabem direitinho aqui, né, compadre Rubenito, velho? Tá lá em Juazeiro da Bahia, Goiabeirense, tá lá vendo a gente aqui, compadre, velho. Disse que choveu muito aí, não foi? Ô, compadre Cássio, me diga uma coisa para você aí. Eu vejo que hoje, infelizmente, a gente tem que falar um pouquinho. O trânsito de Goiânia está um pouco desorientado, tá, filho? É difícil pela quantidade de fiscais que tem, mas é no Brasil todo, né? É difícil você ter uma quantidade de fiscais, uma sinalização que precisa... autorização, às vezes, concessão do governo de estado, né? Mandar os equipamentos, precisa de mais sinaleiras, né? Mais sinalização, aí tem que contratar uma firma, e tem que ficar esperando esse pessoal agendar para vir para cá, mas Marcelo já está aí asfaltando boa parte aí da cidade, e aí fica mais fácil a sinalização, porque na pedra para pintar é mais difícil, já no asfalto, pelo menos. Precisa sinalizar para poder coibir as pessoas, né? Deixa eu dizer aqui um negócio para você. A gente vai falando sobre a questão do trânsito, mas eu não sei se eu não conheço pouco, eu não sei muito pouco sobre FIFO de trânsito, mas você acha que se tivesse mais agente nativa, como nós estamos lá com a cidade... Coité, hoje as atenções da região do Cinzal aqui, Coité, ela está... Não estamos desfazendo de cidade de ninguém aqui, mas ela só é um colírio na região. Quem está em Santa Luz, Queimada, essa é a região pertinho aqui, vem para Coité, que resolve 50%, 60% da situação. Tirando de Coité é só feira. Então, o fluxo de veículos também em Coité aumentou porque a cidade melhorou, a economia da cidade, depois da gestão de Marcelo, a coisa melhorou. Então, é natural que esse fluxo de veículos aumente, mas eu, na minha concepção, eu vejo a quantidade de agente pouca. Eu acho, não sei se você concorda comigo. Rapaz, é porque a meninada aí faz e acontece no trânsito aí, né? Os meninos também, vou te contar uma coisa, viu? Também aproveita também o asfalto para poder acelerar mais, né? Aí complica. Quando está na moto mesmo, instintivamente, a gente já... Mas a falta de cuidado aí é que é complicado, porque a gente já vem falando aqui, desde que a gente vem aqui lhe visitar, que a quantidade de acidentes com moto é muito grande, né? E a invalidez e as mortes são grandes, isso tudo tem um custo para o município,
Tem um custo para o Estado, tem um custo para o governo federal. A gente percebe o fluxo de moto com muito desembesto, como diz o velho de vó. Rapaz, é meio complicado. O pessoal empinando moto, acha que não vai acontecer nada, que a juventude não tem a experiência que a gente tem. Né? Nós temos aqui hoje, nessa região aqui do Cinzal, uma quantidade de muita moto irregular, vamos dizer assim, com esse negócio de nota de leilão. Aí eles acham, porque não está no nome deles, eles podem aprontar, mas isso causa um mal-estar danado no trânsito. Alguns até os pais dão para poder agilizar a vida na escola, para agilizar a vida do cidadão, mas ele tem que estar preparado e consciente no risco, que também é grande, né? Pois é, né, compadre Gilberto, velho? A dona da imobiliária tá vendo vocês aí, é isso, compadre? O compadre Taguinho está dizendo aqui que o trânsito está ruim demais, né, compadre Taguinho? É uma pataquada do Coscobeu, né, compadre, velho? Aí, Romenildo, não, aqui não está chovendo aí não, né? Não está chovendo não, aqui tá, filho, aqui. Na minha roça aqui não pingou, né? Tem 3 dias que chove em Coité, mas na minha roça aqui não pingou porque eu não tenho roça, né? Não vou falar a verdade. O padre Dadal está dizendo que o trânsito de Coité ninguém consegue ajeitar, né? Só se botar uma dinamite assim nos canos. Vamos descontrair um bocadinho, né? Que é a intenção o Pai Jaquinho, o que é que você está dizendo aí, Pai Jaquinho, né? Noite, Nil Santana. Fui lá ainda, mas não vi, como é que é? Sanitário, né, nesse espaço aí eu também não vi não, viu, compadre? Amanhã que eu vou lá resistir um pouquinho para mostrar pro pessoal, mas deve ter, eu acho que na praça que vai inaugurar, né, deve ter. É mesmo, foi até uma boa colocação. Boa colocação aí, esse menino é feinho, mas é o Coscabel, esse menino, né, compadre? Porque ali é concentração de bares também, né, na praça da igreja. É muito certo, né? A gente vai ver se, mas eu acredito que eu passei despercebido. Foi uma boa pergunta aí que o compadre Jaquinho fez aí, né, compadre Jaquinho? Mas é isso aí, a gente batendo papo aqui com o compadre Cássio. Cássio, você que está quantos anos nessa área de trânsito, de ensinando a turma a dirigir e tal, é professor nativo aí, tal coisa. Tem melhorado a quantidade de pessoas que procuraram por conta do mundo que obriga hoje, né? Porque os condutores antigamente, em cada 10 tinha um habilitado, e hoje a gente vê que, me parece que as pessoas, até antes de aprender a dirigir, estão indo na autoescola. Voltando à indagação do amigo aí que falou do sanitário. Agora Goste mais um bocadinho. Na praça da... Gosta a cadeira para frente um pouquinho. Só que daqui a pouco... Agora você vai ficar com sua voz aí, filho. O microfone vai virar na minha garganta. Olha só, ali na praça da Rua do Padre, os quiosques foram feitos na Rua do Padre, tem aquele que tem sanitário ali, não tem? De lá tem. Agora... porque, rapaz, se botar cá, alguém tem que tomar conta. Quem vai? Aí já usa o sanitário dos próprios bares, na certa, né? Deve ser. Né? E aí, voltando à pergunta que você me fez, a questão aí da CNH, houve um pouco de retração, por quê? Porque afetou um pouco o ministro de seu Lula, que quer colocar esse seu Renan Filho, né? Filho do seu Renan Calheiro, né? Estava lá com o negócio dos simuladores, né? Não precisa nem estar em detalhes, que seu público é inteligente e você também é. Então, você sabe quem estava por trás, né? Então, ele era um dos... Então, deixa lá, só para vocês terem uma ideia. Bom, aí, aqui o governo do Estado assimilou a CNH social. E tem também a CNH da gente. A CNH social, o pessoal do Bolsa Família, que não tem condições de tirar a CNH, hoje eu tenho lá mais de 20 alunos, que quem vai bancar, espero que sim, né, é o Detran. Isso vai tirar o recurso da onde? Da multa, porque cada programa tem que ver de onde que vai tirar o recurso. Sim. Né? Não adianta lançar aí, então vai tirar o recurso da multa. Que é a multa de que ministério? Do Ministério do Transportes. Quem é que é o chefe do Ministério do Transportes? O senhor Renan Calheiros, que quer tirar as autoescolas, entendeu? Aí, então, para um bom entendedor, poucas palavras já bastam, né? O jogo de interesse, já tem firmas por trás aí para a EAD, entendeu? De todo esse processo já está todo engatilhado aí para o pessoal, então, realmente, mas a gente lutar, né, nossa vida, nós estamos quase há 30 anos aí, como você me perguntou, né, desde a década aí de 98 para 99, estamos com trânsito, né, nossa autoescola, ela é de 2002, Sim. 2011 lá em Santa Luz, e nós já adentramos aí, fomos sócios de uma outra aí, lá na década de 90, e agora nós estamos aí com a nossa, né? Agora não, 23 anos fizeram agora em agosto, né? Da matriz aqui que foi inaugurada. Então, a gente vai analisando aí a região, vai analisando a nossa cidade vai crescendo, os espaços precisam ser distribuídos,
né, a movimentação, a organização das ruas, no caso o trânsito, né, precisam ser visualizados, porque é difícil. Esse órgão, para você organizar o trânsito, a quantidade de fiscais é muito difícil. É um órgão muito minucioso que tem na prefeitura, é a questão do trânsito. O prefeito, ele não pode sair contratando mais agente, a lei não permite, não é bem assim como o povo fala, que às vezes ali nos papos de cafezinho, as pessoas falando, era para ter mais 2 agentes ali, 2 no Banco do Brasil, 2 na Climec, 2 ali descendo para o Açudinho, 4 ali porque assim, eu acredito, tendo mais agente, no meu haver, coibia mais, como a cidade não está bem sinalizada ainda, não está um negócio meio que não dá conta ainda, coibia aqueles menininhos que não tem juízo, com aquelas motos, tem muitas meninas com as bis também, ultrapassando pela esquerda, de todo jeito, né? E aí a gente percebe que se tivesse como a prefeitura contratar mais agente, eu acho que já ia amenizando, eu acho, né? É questão do Matuto aqui dar uma opinião. Mas as pessoas têm comentário falando que na gestão anterior a cidade do trânsito não era esse, mas tem uma série de coisas que as pessoas podem também se perguntar e lembrar, né? Que a memória da gente não apaga assim. O nosso chip é o meio. Podia lembrar o seguinte, a cidade também não tinha esses movimentos que tem hoje. Não é? O povo tinha medo de vir Coité por questão de... Era assim ou não era? Era. Então a organização hoje está maior, o fluxo de pessoas, muita gente veio embora, ninguém está aguentando algumas cidades aí, né, grandes, muita gente procurando para onde vir, voltando às suas cidades natal, procurando cidades para investir, onde o prefeito desenvolve, dá condição da pessoa, da cidade com segurança, né, e aí vem os problemas de fluxo, né, que é justamente o trânsito, e aí é um problema que é gradativo, não se resolve de uma hora para outra. Eu acho que a cidade, os veículos hoje, a quantidade de veículos, como você falou, tanto legais quanto os ilegais, são bem grandes, entendeu? Então, as ruas, que já são centenárias, quase centenárias, não suportam, né? Não suportam. 80 e tantos anos aí, então, aí realmente tem que, como eu sempre falo, tem que desinchar os centros. Alguém tem que... o hospital já vai ser inaugurado daqui a algum tempo lá na avenida. Na avenida. Já vai desencadear um pouquinho lá. Já vai tirando, aliviando. aliviando. Eu também sempre concordei que a feira devia ser mudada. Não, o prefeito falou sobre isso aí, né? Já gerou uma polêmica. Aí uma caça de marimbondo mesmo. Ele falou que tem interesse de tirar a feira e comprar desapropriar aí, mas aí fica aquele moído, precisa ter coragem, né, cara? Aí tem que ter uma iniciativa como aquela coisa. Outro é o assunto que tem que ter audiência pública para todos os setores, né, que vão vivenciar isso aí, que são diretamente ligados, discutir. Quando ele inaugurou ali a praça da Rua do Padre, né, a gente estava presente, né, Daguinho, velho? Ele disse que toda ação causa uma reação, que ele tirou dali 14 quiosques feito de fundo de quintal com ditado, né? Umas Kombi, um feito de zinco, tirou 14 quiosques, organizou, como está ali, que entregou ali, subindo na Rua do Padre. Quem está aqui em Coité sabe que quando ele veio para a inauguração, ele já achou 3 trailers, que saiu da Rua do Padre, já estava perto da Bíblia. Aí ele disse, eu vou fazer o quê? Vou ter que fazer mais uns quiosques, ver o que eu faço, porque eu não posso deixar aquele de lá sem vender. Aí vai ter que ir subindo até chegar lá até sair no Rio de Janeiro. Vai chegar próximo ao cemitério, aí ficam uns quiosques ali na frente, pronto, já está perto da casa de saída mesmo, tem jeito, é o nosso destino final. Que o padre Daguinho está dizendo aqui que tirou a habilitação com o compadre de casa. Eu também fui lá, deu uns trabalhos danados, eu fazia pergunta mais de 1000 vezes. Mas dos 8 que foi fazer lá o exame no computador, lá, só eu pulei de alegria. Os outros foi reprovado, que levaram o casinho de brincadeira, né, compadre? Pois é, um grande instrutor aí, compadre Carlos, tem uma paciência danada. Você sempre foi assim, paciente? Não, eu aprendi com a vida, apanhando da vida, a ser paciente. Porque, como você acabou de falar quando eu cheguei, corre tanto, daqui a pouco tá aí pelo chão, não adianta nada. Rapaz. A gente vai devagar e... Você tá certo, Daguinho, aí dirigir em Coité não tem sido fácil, não. Mas, Daguinho, é isso mesmo. As pessoas acham que a gestão tem culpa, a gestão tá tentando ajeitar sem notificar as pessoas, sem gerar essa situação de multa, que só a multa também
vai gerar um desconforto, não é isso, Cássio? Tem que ter um certo cuidado, né? Mas as pessoas têm que ter consciência, né? As pessoas ajudar também sua todos cidade. nós cometemos erros, né? Outro dia eu fui parar, botei o capacete na barraca ali de caldo de cana de Bulcão, desci da contramão sem capacete e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Voltei. E quando eu parei num local proibido, estacionar e voltei correndo para pegar o capacete. Você já pensou você ser multado? Rapaz, então quer dizer, ninguém é perfeito, a gente desce, está conversando e a gente se passa, achou que estava de capacete e achou que ainda ela descia, não descia mais. Já tem tempo isso, né? Sim. Só sobe ali, aí é complicado. Pois é, Daguinho, o negócio é esse, a ideia que a gente vem em Coité, a gente... se for comparar de uma gestão para outra, a situação é essa. Nos anos anteriores, a cidade coibiu muitos visitantes, pessoas daqui, a gente lembra do que aconteceu nas feiras livres. Isso vai morrer, o mundo vai se acabar e quem ficar vivo vai lembrar da situação, era muito rigorosa a situação. A gente não quer isso para Coité. Se a gestão hoje for botar apito no guarda municipal e a gente aí apitar e multar, daqui a pouco a cidade vai ficar sem ninguém. E a administração que pegou a pandemia aí sofreu muito, né? Porque sofreu muito, tanto de um lado quanto de outro, tanto federal quanto municipal quanto estadual, sofreu muito, porque as restrições ninguém aceitava, né? Todo mundo que aceitava, né? Exatamente. Porque compromete o ganha-pão. E aí, como é que faz? Né, compadre velho, compadre Aito Vizeca aí, né? Tá vendo a gente aí perfeitamente, meus amigos, né, compadre Vizeca aí, né? É bom programa aí, né, na audiência, vendo a gente. Compadre Vizeca, velho. Tá amarra a gente, compadre Vizek tirou a habilitação também lá, compadre. Ou você esqueceu o modo futebol e a música. Compadre Vizek, ele também é ouvinte aí. Tá aí vendo a gente, né, Vizek velho, irmã do velho Forró Bodó. Nós estamos na luta, né, Vizek? E a gente não esquece dos amigos aqui que tá sempre amarra a gente. Virado com os comer, Vizek. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei minhas sambas pra me distrair. Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar. Ô meu amigo, tu foi embora da Bahia, Vizek? Não vá não, volte, que onde você tá. Terra Nova tá longe da Bahia, né, Vizek? Uma buraqueira do Gosto Sereno aí, vai. Tá uma conversa aí, Vizek, aí na Câmara dos Vereadores que vai melhorar essa situação aí. É um outro problema crônico, né? A estrada de chão... As estradas de chão não, as estradas, as BA da nossa região aqui. Sim, também. Tá um coscobeu, se você vai para Riachão você não consegue, agora começaram aí Se botar asfalto ruim, meu amigo, é só questão de tempo. E aí então o pessoal brigando lá, começou de Goiabeira para a pista, lá na fábrica de Maceras, dá 2,8 km, e Coité a Juazeirinho, né? E aí não está dando muito certo. Ficou aí, está na promessa e o pessoal está acreditando que agora talvez o governo do estado conclua essas obras, né? O padre Lindineuza vai estar lá num debate, junto com o padre Robenito, os meninos que defendem aí, que está do lado do governo, né? Que pode estar pedindo lá. Nós temos aí Marli, né? Marli hoje já pediu licença por 4 meses e 60 dias, já não vai estar no debate mais. Mas nós está lá, né? Tem Léo do sindicato, Robenilton e o menino do sindicato lá, o outro, como é, rapaz? Me esqueci o nome dele agora. São os 4 que estavam buscando aí com o governo, com o deputado dele, porque o debate lá tem sido árduo, assim, Salgadalho, a pista de Salgadalho, aqui de Coité, de Serrinha Coité, e começou aí a melhorar um pouquinho, tapar o buraco aí, mas o pessoal está na esperança lá de Goiabeira fazer, porque fizeram ali do Alambique de Barrocas. Eu fui lá fazer a matéria, né? 3 quilômetros do Alambique para chegar em Lagoa da Cruz e de Lagoa da Cruz para Barroca. Foram 6 quilômetros para 2 povoados e foram feitos, né? Mas lá o prefeito é do PT, então é amigo do rei. E fizeram também ali da Jiboia para Retirolândia, também 3 quilômetros. E por que nós não podemos ganhar 12 quilômetros para Juazeirinho, né, compadre velho? Para Juazeirinho, né, compadre Vizek? Tomara que dê tudo certo, que essa coisa possa... Porque sempre do ano político tem mais chance, né, compadre? Os vereadores ligados aí ao governo do estado, né, fazer a parte deles também, né? Ô, Adelide, tu tá nessa frieza, Adelide, tu é velho, tu é um velho feito, sai de problema, vai dormir, filho de Deus, né? Não vai na onda de Vladimir, não, que Vladimir, primo aço, viu, Vladimir, primo aço. Não fale mais do meu terreno, não, que por conta de vocês, meu terreno foi obrigado a botar numa rifa para poder sair, viu?
Vamos deixar ele Pirela, vamos adiantar o lado aqui. Por aqui já está tudo pronto e já temos data marcada para a nossa inauguração. Foram construídos 4 novos quiosques padronizados, cada um dividido em 2 módulos independentes, totalizando 8 novos espaços comerciais. Quinta-feira, 23 de outubro, a partir das 19 horas. Esperamos por você para celebrar juntos a entrega de mais um espaço pensado para o bem-estar e o desenvolvimento da nossa população. Essa menina fala bonitinho, esses meninos de cuidado aí do Coité, né? Amanhã, viu, compadre? Amanhã é dia 23 de agosto, de outubro. De outubro, eita! Outubro mudou a cara de tempestade. O Cardozinho aqui tá chovendo, Cardozinho, tá chovendo. Fica aí, viu? A Bíblia diz e o povo diz que Deus só dá o fio conforme a coberta. Errou, porque minha coberta tá toda brocada e o fio arrinou-se. E eu não tenho futuro, né, Zacarias? Zacarias, eu tô aqui com você que é motorista, Zacarias, aí que eu agradeço aqui para Zacarias, que é motorista, tá mandando sempre os vídeos das viagens aí pra gente, do estado da Bahia, Pernambuco, né? Tem brocado no Brasil e tá sempre filmando aí direitinho, mandando pro Coité Cultura. Eu tô aqui com um grande instrutor aqui, esse aqui é o cara que mais ajudou o povo a tirar habilitação aqui na região do Cisal, do semiárido baiano, com o Padre Cássio. Essa região que você teve aí hoje, Felipe, é isso aí, Felipe. Alô, você que assiste o Coité Cultura, Nil Santana. Bora ver Tá o Morro do Camelo. Onde é que você tá aí, Felipe? Cadê, meu Deus, o Morro do Camelo? Morro do Camelo. Não é agora não. Eu acho que tá pra ler o Morro do Camelo. O bichinho parece um camelo. Cássio, vamos deixar ele dirigir o caminhão, a gente vai baseando nisso aí. O desenvolvimento do mundo ainda é caminhão, ainda é pneu, ainda é carro. O avião só não resolve nem o trem, né, Cássio? Não, como a gente sempre falou em sala de aula, o melhor transporte, menos arriscado, né? Nada aí desfazendo os motores de caminhões, que é quem desenvolve bastante o país. Mas as ferrovias e hidrovias, se fossem mais investidos, eu acredito que as coisas iam chegar mais rápido e menos arriscado aí para o pessoal. Poderia numa BA dessa aqui, eu acho que é a BA 101 aí, é a Chapada Diamantina, não sei se é a 101. Está aparecendo a Chapada Diamantina. Aí é a Chapada Diamantina e tal, aí poderia, se os governos quisessem mais um país melhor, os presidentes, os governos de estado, os deputados, esses coscobeiros, nós teríamos estrada melhor, nós teríamos saúde melhor, educação, mas infelizmente vai ser assim, né? Aí mesmo podia ter uma área de contenção, aí é uma descida, tá vendo? Perdeu o freio do caminhão desse aí, não tem uma área de brita. Aí não tem. Contenção. Aí descendo, virado o coscobeu, um caminhão carregado aí, Maria, só Jesus e Maria José. E o povo tem o dizer que diz que o avião é um dos transportes mais seguros. O pior, compadre Cássio, é se for o dia do piloto morrer. Aí vai todo mundo. E aí agora, compadre velho, como é que nós faz, hein, Cardozinho? Mas quando vai, já tá agendado os outros também. Aí não adianta rezar, porque se for um que vai morrer, você pode rezar dentro do avião tanto que quiser. Se for o dia do piloto, é difícil. Mas às vezes não é seu dia. Tu viu um último acidente, velho, morreu um bocado de gente, só um sobreviveu, meu irmão. Do avião? Do avião. Eu não lembro em que país foi, mas morreu uma quantidade, viajou um bocado de pessoas. E aí só um passageiro que sobreviveu. Eu falei, Deus, amado, esse não era o dia mesmo. Então pode ser que não seja seu dia, do piloto, mas o seu não é. Culpado aí, tu tá dizendo aqui, né, que para ensinar, Mariquinha de Dodô, né, no bairro Fluminense, Terra Nova, né, realmente tá um caos, né, compadre, velho? A chegada de Coité, compadre, a discussão lá, rapaz, os vereadores da situação têm apertado muito. O pessoal da base de Alex aí, que ela é do sindicato, o próprio Robenilton é da base de Alex. E aí a gente percebe que Alex não tem se importado muito. Essa é a realidade. Né, compadre Vizé, que Alex não tem se importado muito, é uma pena a gente falar isso. A gente tem que dizer a verdade, ele não tem se importado muito com o Coité, porque, se eu não me engano, é o 4º mandato de Alex, ou o 3º, mais ou menos, uns 12 anos, 60 meses. Já a gente não era para estar se batendo. E até por conta que ele é bem votado em Coité. Ele foi meu colega de faculdade, meu amigo também. Ele me falou que era a condição do tempo. Ele não tem como refazer ou fazer aí, tapar buraco, ou refazer uma pista com o tempo desse jeito. Né? E aí a prévia, essas firmas vão pelas previsões, né? Mas previsão do quê? De chuva? Mas pera aí, que conversa ripisada é essa aí, compadre? Bom,
Isso foi o que ele me falou. Começou a chover Eu ontem. tive com ele, deve ter uns 2 meses, encontrei com ele. E a gente falou sobre isso aí. Eu não estou falando mal, né, Renivaldo Silva? O velho Forró Bodó tá lá na Sabiá FM fazendo o forrozinho dele sofrido também, pra ganhar o cuscuz. Ô, vida terriviada, né, velho? E tá lá vendo a gente não tem nada contra, nós queria, nós torcia que Tom, que Alex. Quem for, né? Quem for, que ajudasse nossa cidade com a gente é velha, né? Mas Alex, a gente, se fosse para elogiar, a gente elogiava, mas nesse ponto aí, 3 mandatos, não ficou nenhum mandato sempre governo, né? Sempre teve o governo do estado do lado, na sua base maior, porque a gente sabe que um deputado tendo um governo, ele tem mais chance. Então, a gente ficou desassistido, principalmente nas estradas, e o negócio é ruim, o negócio ficou ruim, né, Zacarias? Mas é assim mesmo. É 242 aí, né, Zacarias? Sabe aí, né, compadre velho? É isso mesmo, né, compadre aí, velho? É, grande compadre Cássio aí. Entende bastante de trânsito. O homem tem 45 anos de trânsito. Não é isso não, compadre? Não, eu acho que é, rapaz. Você está aumentando as contas. Aumenta o dinheiro, aumenta a idade. Aumenta a idade. Eu herdei o pecado de Adão e não deixaram eu herdar a herança de Jó, né, Jaime? Ô, Jaime, o vídeo da chuva a gente vai botar para amanhã, que nós estamos aqui com uma figura ilustre aqui, né? A gente convidou para bater uma pilera. Eu gosto, que eu vou aprendendo com as conversas da rua, sabe, Jaime? A gente tem que ficar desenvolvido, né? O vovô dizia que povo mudo é povo apocado que não aprende, sofre mais, né? E povo desenvolvido é um povo que não paga pato para ninguém. Ô, Jaime, você que está em Salvador, a gente está sabendo que está chovendo bastante. Um fofoqueiro ligou para mim ontem à noite, Patuco, ele é taxista aí, disse que Paninho, aqui tá um frio da bobônica. Ele falou, chamou bobônica, olha, tempo da quaresma, tá xingando desse jeito, disse que nunca viu Salvador nessa temperatura aí. Jaime também tá aí. Ô, Jaime, você tá vendo aí no nosso monitor de frente, Jaime? Esse vídeo aí, Jaime, é a minha terra natal, Goiabeira, ninguém quer mostrar e eu mostro, né? Não é bonita, mas também não é feia, né, Jaime? Cássio, cadê as novidades? Você pensei que tinha mais novidades pra gente pileriar aí, Cássio? Nós estamos esperando, né? Ano de eleição aí, espero que venha coisas boas. Tomara que venha coisas boas. Né? A Zona Azul esfriou, a gente ficou sabendo dessa lambança, né, compadre? A gente ficou sabendo dessa lambança que a empresa só poderia fechar o pacote aí se saísse aí da Rua Duque até lá a Climec. Aí a prefeitura não encarou, porque aí vai também pesar bastante, vai afastar pessoas que vêm visitar a Coité, que vêm comprar, vai acabar prejudicando até mais o comércio, né, Cássio? Porque também tem área de clínicas, né? Clínicas. Onde mais tem clínica é ali, naquela região. Justamente. Aí o pessoal que vai deslocar uma vez uma criança, como na Climec, tem que sair ali do carro, né? Uma pessoa idosa. Como é que faz? Como é que faz ali na São José? Como é que faz? Ô, Cássio, me diga uma coisa. Serrinha teve Zona Azul, mas não tem mais, né? Diz que já tiraram? Acho que deve ter tido alguma incompatibilidade. Como você falou, essas empresas aí, elas visam lucro, né? Só então, lucro. Para ela, quando ela faz a conta lá, ela acha que quer mais ruas e aí não fica... Fica viável para ela, mas não fica viável para as pessoas, né? Para a prefeitura, e fica ruim. O caminho melhor para poder, se as pessoas não tivessem, se a politicagem diminuísse um bocadinho, as pessoas ajudassem mais sua cidade. Um exemplo, agora, está tendo aí não sei se foi aprovado, se foi um projeto de lei, eu só sei que foi debatido na Câmara, não lembro se foi aprovado, mas eu sei que o prefeito já está distribuindo aí uns manualzinhos, uns lembretes, quem colocar lixo no seu devido lugar antes do dia do carro pode ser multado. Então isso não é uma forma de educar o povo? Né? Se eu sei que o carro não passa hoje, para que eu vou colocar esse lixo? Os cachorros, né, os pernilongos, os urubuzinhos, os abutres, como diz o velho lá. Aí fica uma pataca. Aqui na minha rua já ficou bacana, você não vê mais uma sacola, os cachorros estão olhando para o céu dizendo, meu Deus, foi o que fizeram com a gente, os cachorros de rua, que tem demais. Se tem uma coisa que tem muito de cachorro em Coité, é cachorro e pardal. Né, ué? Então eu acho que o trânsito de Coité, a gente poderia... Eu já fiz umas matérias aí no trânsito de Coité, e tem um fragado, cada uma contramão. Tem pessoas que saem, muitas mulheres, não estou falando mal das mulheres, mas muita menininha assim, apombaiada. Passa ali, vem pela Rádio Cinzal, aí entra ali como que vai descer para Salguadalha e vai lá para a farmácia de Dom Teresa com a moto. É absurdo, né, cara? É complicado. Confiando em quem, por amor do nosso Senhor. Então, assim,
Tudo bem, a gente filmou, a gente não divulgou isso, a gente preservou essa situação para não arrumar. Mas, tipo assim, as pessoas poderiam ajudar um pouquinho, o município faz a sua parte. É simples, é só observar a sinalização. Né? A rua que não tem sinalização, você tem a preferência. Mas se tem uma placa de pare, você tem que parar. Né? É obrigação, é um dever seu. E, às vezes o pessoal não atenta, né, para os sinais que estão. Não sei se essa rua é contramão. Se tiver alguma placa do seu lado, ela é mão para você, porque aquela placa está indicando, está lhe advertindo, está lhe regulamentando ali do seu. Tem placa, então é mão, eu posso ir por aqui. Entendeu? E aí conhecer, pelo menos, as regras básicas de trânsito. É por isso que a coisa, voltando à CNH, é por isso que a coisa está assim, porque a Lei 9.503 de 1997 já diz que as pessoas teriam essas informações na alfabetização, no primário, no secundário. Era para estar na sala de aula. Isso. Aí já diminui o custo, porque ela já não fazia o curso teórico, porque ela já vinha de lá, só um preparativo intensivo na hora de fazer a prova. Entendeu? Mas eu acredito, na minha suposição, o MEC não entrou em acordo, porque os professores iam trabalhar mais com essa carga horária de matéria trânsito e, na certa, não iam receber o devido. Eu acredito. E aí, não passou, e agora está vendo esse impor aí, o pai vai ensinar, o Uber vai ensinar, o mototaxista vai ensinar, mas não sei baseado como, né, como a gente já falou, a caracterização do veículo e a segurança do veículo. Né? O padre Daguinho está dizendo aqui que muitos motoqueiros aí, irresponsáveis, muitos sem habilitação, né, sem noção. É isso mesmo, Daguinho, a gente sabe disso, e está longe, né, eu acho que a gente aos poucos vai chegar uma situação porque as pessoas falam, eu não tenho habilitação, dirijo melhor do que quem tem habilitação. É a mesma coisa do cabo que é pobre e diz que riqueza não traz felicidade. Aí pobreza traz. Aí pobreza traz felicidade, né? Porque assim, eu fui habilitado, pelo menos se eu não estou tão bonzinho no volante, mas eu já tenho uma ideia do que onde eu não posso ser infrator. Correto, cara? Com certeza. Né? A gente, quando não tem dinheiro, a gente tem que procurar conhecimento, né? Não para poder, como você fala sempre, diminuir os problemas, amenizar o sofrimento e aí sim se desenvolver. Né? Então, conhecimento, lá em minha casa mesmo, meu pai sempre falava que o conhecimento é uma joia valiosa. Vovó dizia que a gente aprendia, morria, ensinava 200 pessoas, 1.000, 600 mil, 900 e não perdia nunca. Ensinava todo mundo e quanto mais Cássio ensina, mais sai. Você já chegou no limite, cara? Do crescimento já, né, Cássio? A gente sempre aprende. Quem sou eu? Sempre tem uma novidade que sempre tem uma novidade, né? Eu trabalhava de domingo a domingo, porque a maioria do pessoal aqui em Santa Luz era à noite. E aqui era final de semana. Né? Porque Santa Luz lá feira dia de sábado. E aí, comprometia, né? Meu filho hoje está com 25 anos, não vi nem o rapaz crescer. Eu não posso nem chamar de moleque, mais que o bicho ia dar. Já está emancipado, não né? Não pode nem dizer que daqui a pouco... Está com aquele cabelinho na testa, já caiu ali, aquele cabelinho. Dá um tapa no meu pé do ouvido, eu vou dizer o quê? Aí, voltando ao que você falou aí dessa ideia, com relação à sala de aula, muitas coisas poderiam... Mas a gente está percebendo que hoje é proibido até orar o Pai Nosso nas escolas hoje. Tiraram isso quiseram tirar o hino, o hino nacional, uma série de coisas. Tem uns governos aí que não sei como é, o que é que eles querem para o mundo, não. Tirar o hino nacional, proibiu, tinha uma parte na sala de aula de religião. Hoje não pode mais, a gente está sabendo aí. Eu estou sabendo aí, estou no meio dos vereadores lá lutando com esses coscobeu, e a gente vê essas discussões assim, em alguma cidade do sul da Bahia, aí, ou no sul do estado, lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Já teve prefeitas e prefeito que não aceitou certas coisas do governo federal com relação a esse manual dentro da sala de aula. Querem botar em algum lugar de São Paulo, alguma cidade de São Paulo, já tem banheiro unissex. Aí complica. Nosso estado é laico, né, como dizem. Cada um tem o espírita, tem o católico, tem o protestante. Entendeu? Eu acho que devia ter uma oração de acordo com... hoje é do Pai Nosso ali. Eu não vou participar não, porque eu sou protestante.
Eu acho que o Pai Nosso é uma oração. É bom para Acho todo que mundo. é universal, né? É bom para todo mundo. Mas se não quer participar, não participe. Não era a né? escola que tinha que Deixa, proibir. deixa lá o pessoal fazer. Ah, eu não quero participar com cantar o hino. Não cante. Não tem canta, deixa os problema. outros cantar. Deixa os outros cantar. A obrigação é aprender. Acho que a finalidade é Deus. Exatamente, o Entendeu? caminho é esse O só. caminho é esse em relação ao sexo. Deixa a pessoa ter uma maturidade para poder. Né? Daí Escolher. aquela conversa de sempre, vai dirigir com 16 anos. A pessoa já vota com 16 anos, né? Aí não Então, pode a pessoa- assumir outras coisas. não pode. Então, a maturidade, quem vai dizer, é a condição da pessoa, de escolher ou não o que ela quer. Agora, impor é um pouco complicado. Aí é porque a gente tem uns governos, a verdade é essa, a gente tem que... Dimício de Lima tá vendo a gente aí, né, compadre velho, compadre José de Jesus Oliveira tá vendo a gente aqui, compadre Zacarias Caminhoneiro velho está sempre, né, constantemente aprendendo, aprendizado é isso mesmo. A gente sabe que os governos, na verdade os governos, nós temos um governo hoje, a verdade é essa, nós temos um governo hoje que é muito estranho os gostos que eles querem. Nós temos um governo federal, eu não vou citar o nome desse curso comigo, mas a verdade é essa. Tem umas coisas que não dá para a gente aceitar. Uma pessoa que saiu do interior, do estado aqui do nosso Nordeste, se tornou uma figura tão importante no Brasil e no mundo. Aí eu vi um discurso dele dizer que esse negócio de religião, de família, essas discussões conservadoras, que é coisa do passado. Ele acha que ele veio de uma chocadeira. Ele veio da chocadeira, como é que um presidente da República fala isso? Aí o pessoal, não fale lá não, porque não, a gente está falando aqui, já está falando de certas coisas dentro de um contexto, né? Que é esse modelo de banheiro unissex. Você vai ter, você que está nos ouvindo aí, mãe ou pai que tem uma filha com 10, 12 anos, numa sala de aula, vai aceitar, vai ficar confortável ver sua filha ir no banheiro onde um molequinho de 12 anos vai entrar? É isso, né? O governo ele quer agariar votos de acordo com Quer ganhar a voto de todo evolução jeito. das coisas. Bom, se está essa discussão, faz um banheiro hétero Pra quem quer. meninos, faz um banheiro para meninas hétero e um banheiro aí do pessoal indefinido, que não sabe o que é, fica lá aquele pessoal indefinido. Deixa eles lá, mas não Deixa pode todo oprimir mundo. todos ir. Não é? Tudo são doidos, rapaz. Então A aí... evolução é assim. fazer o quê? Rapaz, o político, a gente deve muito a eles, porque sem eles ficaria pior. Mas, pelo amor do nosso Senhor, também tem umas coisas que a gente tem que discordar. A gente não pode virar carneiro. É por isso que você vê aí nessas matanças de cachorro matando as ovelhas aí. Mata bode, mas é pouco. Porque o bode vai para cima do cachorro, se defende, mas Esse é bicho bravo. o brasileiro, agora foi que o brasileiro começou A reagir. politicamente a reagir, porque antigamente só reagia a esquerda. Quem fazia baderma no Brasil era a esquerda. A esquerda, esse pessoal sindicalista, o pessoal das ONG, era quem quebrava a coisa de meio de rua, invadia aquele negócio quebrava vidraça. A gente não esquece disso, não. Os anos 90, essas coisas aí. Interessante que as televisões mostravam. E aí, dos anos para cá, agora não, eles são santos, né? São a turma santos. E aí a gente não está aqui defendendo nem quem já foi presidente, nem quem não foi. Mas a gente quer chegar ao ponto, como é que tira de uma sala de aula o Pai Nosso, uma coisa que toda família brasileira, independente se ele é evangélico, se ele é católico, tirar de uma sala de aula o ensinamento do hino nacional. É mentira não. Você está querendo esconder, se na nossa cidade não está tendo aqui, mas já tem cidade em algum lugar que acatou. É isso, então eu acho que as pessoas devem escolher. Né? Eu acho que a gente vive numa pátria, né, oriunda da família, né, em que a gente tem que respeitar, não quer participar, não tem problema não. Eu vou sair, eu não gosto não. Agora sim, o pessoal tem que saber discutir, em vez de quebrar, né, em vez de esbraguejar. É bom discutir, tem embasamento para poder conversar, porque não adianta gritar e querer impor, como eu já falei aqui, vai botar hoje o negócio gay, aí passeata gay, tudo bem, eu respeito as pessoas que escolhem um sexo diferente do que o corpo veio, mas é aquela coisa, a gente tem que também ter uma noção de disciplina, respeitar os familiares, né, respeitar as crianças, porque as crianças ainda são indefinidas, elas ainda têm até a maturidade de escolher. E aí a gente influencia algo que ainda não é a mesma coisa. Fora do tempo, pode amadurecer antes do tempo.
antes do tempo. A fruta tem que maturar, né? O alimento, os vegetais, as coisas têm que maturar. Seu Então, tempo, o ser humano tem que criar consciência e maturidade. Aí querem criar a criança nasceu na hora de tudo isso já foi projeto lá de Brasília, já foi para discussões do deputado lá e tal, as ideias deles, nasceu a criança hoje para registrar, mas não pode botar a sexualidade daquele, se é o menino ou se é a menina. Isso não é mais mundo, não. Tá o físico aqui que tá, diz, tá lá a função se física mais tarde ela quiser mudar, é problema dela. Arrancar, entendeu? mudar o que quiser, ela já é adulta. É um direito dela, cada país tem suas leis, né? E a gente não tem infelizmente, essa maturidade educacional. E não é punido que é para decidir isso, não. Algumas famílias degradadas, do jeito que está aí, o pai saiu o dia todo, a mãe saiu o dia todo, e a discussão, e álcool, e droga. Aí realmente não tem aquela conversação, né, de preparar a pessoa para o mundo, às vezes não tem tempo, o pai trabalha muito, a educação deixa hoje está muito na rua, o menino na creche, recebe influência aí, às vezes, negativa, e aí vem os problemas. E aí isso prolifera, entendeu? Prolifera num tamanho que você vê os Estados Unidos aí agora. Os caras estão fechando o cerco porque morre lá 100 mil drogados. 100 mil drogados, é brincadeira? É brincadeira, está matando o povo. A gente tem uma geração perdida aí, viu? O cara está fechando as portas. Nós estamos com uma geração, Cássio, uma geração. A droga está aí. Depois da gente aí, os meninos de 20 anos, 20 e poucos anos, tanto o menino como a menina. A perdição danada com essa droga aí, esse negócio desconfortável. É triste de um pai de família que tiver uma filha drogada, um filho dentro da sua residência, ele tem um problema pro resto da vida, não vai dormir de noite. Olha, nós já temos na nossa concepção humana, nós já temos os nossos problemas hereditários que nós temos que combater. As doidicezinhas, né? Vamos perceber, o pai sofria do coração, a mãe diabetes, tinha AVC. Vamos cuidar desse lado aí, porque já é hereditário. É na juventude que a gente faz as coisas e vai colher no futuro. Se a gente já vê cheio de problema, ainda vai consumir algo demais, em excesso, usar substâncias que sabe que lá na frente vai lhe fazer mal. Isso aí não é questão de consciência, a gente alertar a juventude, isso aí vai lhe trazer o mal lá na frente, que você está fazendo aí, entendeu? O excesso do álcool, da droga, o excesso de tudo da vida, vai lhe fazer mal. Você está entendendo? A vida é um equilíbrio. É um equilíbrio. Então, a gente não sabe, eu posso estar aqui, daqui a pouco estou topado ali, teado, um Deus livre, um AVC, uma coisa. Nós estamos sujeitos, mas você vai procurar com a droga, vai procurar com determinada refúgio na droga, não tem como uma determinada substância para degradar o seu corpo, e na velhice é que a gente vê os problemas. Depois né? da menopausa. Quando chega a 200, é que vem as Ô, compadre Jaime, velho, compadre Jaime, tem Bahia hoje, Jaime. Eu vi uma briga hoje na rua, o cara postou uma porca parida, 2 galinhas de granja, que o Vitória se classificou, não foi para a zona de rebaixamento, foi uma dessa baixada de marca e a vovó teve 11 fios. Diz que foi o Bahia que deixou, né? A confusão e aquela coisa. Eu não tô nem aí, viu, Jaime? Vou assistir o jogo hoje, comprar uma pipoca. Padre Cássio vai assistir, Padre Cássio? Vai não. Rapaz, o meu sono daqui a pouco já estou apagando, durmo cedo. Ei, Marcos, velho. Velho, dorme cedo. O Padre Marcos tá aí na Minas Gerais, vem na gente. O Marcos mandou a semente de abóbora para a Tiluíca plantar. Ele tá aqui nas Guabeiras, mas mamãe aprontou uma terra lá para nós plantar umas abrobinhas, viu, compadre, velho? Apareça, compadre Marcos, apareça, você sumiu e o fim é vir pra Guabeira, viu? O cara vai morrer, você tá bonito ainda, tá jovem, mas não demora muito não, que o mundo diz que tá vindo um meteoro lá pra cair. Tá vindo um meteoro. E aí, se você diz que se o cara vai morrer longe da terra, chega lá no céu, Jesus disse, volta e vai buscar o endereço pra vir certo por aqui, não fica assim não. Ô, compadre, é disso, não é disso. Nossas aulas acabou, não foi Edício, corri, Edício, não deu certo mais. Cansei de perder lá, de ir e voltar, e fiquei sem concluir meu conhecimento. Mas deixa pra lá, né, Edício? Edício, o programa hoje aqui é de conhecimento, viu? Aqui é com o Padre Cássio veio aqui da autoescola, né? Tá aqui, a gente tá falando aqui sobre a questão do trânsito, né? Tentando, o diálogo é quem faz as coisas ir melhorando, né, Edício? Não tem culpado, nem que botar a culpa em ninguém, mas a gente precisa educar uma sociedade que hoje facilitou, né, compadre, velho? Facilitou, hoje todo mundo pode ter um veículo, né, compadre? Uma motinha. Olha, quem nada pode fazer tá botando motor em bicicleta. É mesmo. Tá, não tá, cara? Motor elétrico, motor... E aí zoou, aí a polícia se vê doido. Eu vi uma moto daquela... E rápido que ali vai o motoqueiro zoando. Mentira, chega lá a bicicleta
com a bateria de um caminhão, 2 meninos em cima e um papagaio no ombro. Rapaz subindo e descendo rua, ocupando espaço, né? Nem pé ninguém anda mais, por isso eu estou aí com constipação, resguardo quebrado, coluna, bico papagaio, inimigo do sangue, currutivite, sarame, porque não caminha, né, compadre Marco? Bom, compadre Cássio, o papo da gente é bom, a gente queria falar mais coisas, mas a gente segura um cadinho, né, compadre? Tem uns horários tudo. Tem uns horários, tem meninas assistindo. Vai ter no horário de dormir. Eu e o Mastur já tá uns velhinhos, ficando velhinhos, mas a gente acredita que os políticos, querendo ou não, por pressão do desenvolvimento global, nossos netinhos, eles vão alcançar uma educação no trânsito, político mais sensato, né? Tem os políticos também, acerta muita coisa, a gente não vai dizer que os políticos também é 100% desgraçado, mas a gente precisava de um país tão rico como é o Brasil. O Brasil é um país rico, o Brasil tem aguentado muita corrupção desses governos, não é só o governo Lula, não. Veio de muitos governos, muita corrupção, e o Brasil ainda se mantém em pé, essa bandeira tão bonita que é a bandeira do Brasil, né, cara? Não é, rapaz? Esse pessoal que comanda, Deus tem a pena, porque acho que nem o capeta quer eles lá, do lado de lá, viu? Porque eles não sabem o compromisso que tem. Uns fazem pela cidade, pelo povo, entendeu? Outros não. Os fazem sugar e complicar a vida do povo. Esses daí, Deus tem pena de todo mundo, mas ele vai virar as costas. A reação tem que vir, não tem jeito não, né? Porque Deus não é menino de recado, né, compadre Marco? Aqui o Marco está dizendo assim, ó, os vícios tá acabando com as famílias, né? E o caminho é Jesus. O caminho é Jesus, mas se o cara procurar, quando ele deu livre-arbítrio ao ser humano, ele tirou dele a responsabilidade. Se você quer ir lá para Cuba, vá. Não é? Vá. Se você quiser ficar, fique. Ele vai lhe ajudar você da forma que você pedir. Não é isso, compadre, velho? A Venezuela, vai lá para o Oriente Médio, que é uma terra sem lei. Além disso, você vê que lá é deserto. É por isso que Jesus já esqueceu de lá, que lá não tem um pé de mandacaru. Lá é de Torá, né, compadre? Mas é assim mesmo, a gente, como eu estava dizendo, eu creio que não é por fala minha, não sou nenhum vidente, né, mas também não sou menino besta. Né, eu fui criado com rapadura, beiju, essas coisas, sou resistente. Mas eu sei que os meninos aí, meus netos, eu tenho um neto de 17 anos, eu sou novo assim, mas sou velho. Cássio também já tem neto, né? Não. Tem, não, né? tenho não. Oxê, aí agora eu vi a peste mesmo, viu, mas mentir no programa ao vivo também é demais, né, compadre? Não tem como, eu não tenho, mas não tá longe não. Eu traquinei muito cedo, rapaz, revirei o zoinho fora de hora. Aí eu tenho filha, eu tenho uma filha com 38 anos, meu Jesus, Nossa Senhora do Pato. Com hora extra de feriado, acho que dá quase 40, né? Aí ela já casou cedo também. Tem um menino de 17 anos, né? Você tá fazendo conta errada. A filha é com 38. Não é 38 anos. Não é 28, não? Não, eu casei com 16 anos, meu amigo. Casei não, me fizeram uma corrupção na minha vida. Botaram espingarda no pescoço e falou, casa. Duas espigadas, foi. E o meu sogro, o meu ex-sogro, era primo de meu pai. Chegou lá, eu estava numa rede dormindo, ia 16 anos e alguns meses, e ele clamando com o papai, com o padre Antônio. 2 Antônio. Com o padre Antônio, a conversa saiu na rua, e eu estou na rede. Digo, 1 mês e 2 dias de namoro. Namoro não, pegava na mão assim, ó. Naquele tempo não namorava, a mãe não deixava o óculos aqui, ó. Eu não sei nem como é que esse filho nasceu. Não teve fio não, não namorou não, foi depois do casamento. Depois. A menina inventou que nós tínhamos virado os olhinhos. Aí papai disse, mas compadre, uma criança dessa, tu não acha que... compadre, a gente sabe que não teve, a gente tá vendo, mas a rua tá lá cheia de conversa. Se fosse sua filha, malfamalda, porque naquele tempo, tempo era um desagasalhado. Aí me casaram, eu passei uma lua de mel muito chorando. Imagino. Chorando, com violão dentro das pernas, querendo ir pra casa da mamãe, e a minha querendo ir pra casa da mãe dela. Eu tinha 15 anos e alguns meses, eu tinha 16, ela tinha 15, cara. Se a menina chorou, eu não acredito, agora você não acredita. Ela chorando de agonia, que queria que eu fosse ir pra lá e eu não fui. Entendeu, cara? Então assim, eu tô com uma menina, tô com um filho, um neto de 17 anos, tá fazendo, uma menininha, uma neta de 11 para 12 e um outro neto com 12 anos. Então, assim, ele não mente não, viu? No Jaquinho, se você não puder me ajudar, não fale blasfema, né, compadre? Os meus filhos, Evanilson, tá lá, né, na autoescola ainda, né, dele aí. Ele vai marcar comigo uma outra data, viu, compadre? Ele
porque minhas quinta-feiras lá ficou ruim, né, compadre? O compadre Carlos Silva chegou por cá, eu não posso ficar sem concluir lá. Ele tá falando aqui de autoescola, mas não é a tua não, viu? É de música, a gente quer aprender a ser Michael Jackson. Aí, viu, compadre? Como eu ia dizendo, então esses meninos, por uma questão do sistema global que vai se educando, vai melhorando, os presidentes, governo, prefeito, vai ter que se atualizando, que hoje, coitado, não é do tempo de Hamilton Rios, né? Não, já mudou muita coisa. Né? A coisa muda, né? A cabeça das pessoas muda. Vai ter que ir mudando e, né? E a gente tem que ir conciliando, conversando para chegar nos acordos. Compadre Gilima, Gilima, vamos, enquanto a gente toma um cafezinho aqui, a gente tá perto de desligar a rádio, né? Compadre Jaquinho, eu fui lá na barragem, fez a barragem, filmei, botei no programa, né? Fiz o riacho e realmente, né, compadre Carlos, eu fui lá, o prefeito mandou fazer. Vou fazer outro vídeo aí de novo, Jaquinho, aí nessa inclusa aí do Beato Salu aí, pra botar um negócio bom aí. A gente não vai deixar quieto não, né? Compadre Gil, velho, a tua cunhada aí que é cantora aí, Maria Mendonça, né? Compadre Carlos aqui, Visec, velho, Gota Serena, velho. A gente precisa bater uma pilera, até era pegar você com o violão, pra gente acertar um dia aí pra nós achar alguma coisa pra, né, compadre? Pileriar aí, uma conversinha. Eu sinto falta desses amigos aí, né, compadre Marcos? Cadê aqui a menina, enquanto o compadre Carlos tá tendo os telefones aqui, que tá virado, a Gota Serena, o telefone dele tocando, e ele, o pobrezinho, não pode, que eu não deixo. Quando vem pra aqui, o moído é de torar. Enquanto a menina canta aqui, o compadre Carlos tá tendo o telefone aqui, né, compadre Alberto? Compadre Alberto, que é o povo da Pedro Cordão, viu, tocando teclado. Tio Pedro Cordão, você conheceu? Já ouvi falar. Ele é o genro de doutor Nies. Ele era juiz de direito e tal. As vozes... Ele dizia assim, quando ele me viu com o teclado ali de Rundo de Bibito, ele por eu ser um matuto lá, minha mãe, sobrinha dele, a gente criado na roça, na fazenda dele mesmo, muito tempo a gente morou lá. Quando ele me viu cantando uns negócios lá na rua, aí ele me viu e disse, rapaz, fiquei surpreso com você. Você aprendeu esse negócio de teclado, é o povo na ilusão e você ganhando tostão. Diga, tio Pedro, só o senhor que pode evoluir, né? Muito bem, meu filho, o resultado tem que ser evoluir. Então, enquanto isso, a gente bota aqui o compadre para tomar um cafezinho e a menina canta aí, ô Gil, manda um link para ela aí, para ela ficar famosa agora. Aqui, meu amigo, veio no Coité Cultura, se não melhorar de vida, desista, que não tem mais para onde ir. Não tive coragem, tô vendo sempre que me bate saudade. Tô evitando os lugares pra não te ver, tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber, beber era como eu chamava você. Meu coração clonou meu chip, e só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não me atenda. Se acaso de madrugada chegar algum, volta pra mim. Dizendo ainda te amo. É alguém que sabe que eu te perdi. Tô evitando os lugares pra não te ver, tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar e beber, beber era como eu chamava você. Meu coração clonou meu chip, e só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não me atenda. Se acaso de madrugada chegar algum, volta pra mim.
Aê, compadre Gil, compadre aí, como é o nome dela aí, compadre Gil? Eu esqueci o nome da compadre, é Rafaela Fonseca, nome bonito, né? Nome pra artista, né? Compadre velho, né? Os convidados aí do karaokê, né, compadre? Daqui é atualizado nessas coisas, é um velhinho sabido, né, compadre velho? Compadre Nino tá aí também vendo a renda aí, compadre velho, compadre Marco, o negócio é assim mesmo, né? A gente vai ficando mais velho, os meninos vai chegando para tomar nosso lugar, que não são bestas nem nada, né? Mas a gente sabe que os nossos netos, tipo eu, já alcancei algumas coisas que meu pai não alcançou. Com o Cássio foi assim e assim vai ser enquanto o mundo for mundo, né? For mundo, a humanidade girar, né? Ô, Cássio, qual é o que você está na manga aí escondendo da novidade da habilitação, Cássio? Não, a novidade que o pessoal acha que vai acontecer, que esse pessoal vai baixar a habilitação, mas como eu falei, um carro desse é muito caro, a gente não pode botar carro muito antigo, né? Estão querendo que bote carro... Não, sempre quiseram. Aumentou agora mais 2 anos, mas carro tem uma vida útil, 5, era 5, 8, ônibus e carreta 15. Então tem uma vida útil, o custo de um veículo desse aí. Hoje aumentaram mais 2 anos devido à situação do custo que ficou o veículo. Eles não querem reduzir o deles, mas impõem taxas à autoescola e o pessoal acha que a culpa é da autoescola. Mas são taxas impostas, né, em nome da segurança, governo, né? Em nome da fiscalização, tem que ser assim, assado, tem que ter um espaço assim, assado, com uma secretaria com 2 diretorias, sanitário para deficiente. Eu concordo. Os nossos colaboradores de plano de saúde, de assistência odontológica, seguro de vida, eu concordo. Então, tudo isso aí tem um custo, né? E esse custo tem que ser repassado. Aí repassa para o... a obrigação de dar a nota fiscal também, lógico, é a forma legal de ter. Então, tudo isso onera. Às vezes a pessoa acha que o vilão... Não, por trás tem ali as imposições feitas pelo órgão máximo, federal, estadual, né? Aí a gente tem que cumprir. Nesse caso, como mudou Peço ao pessoal que está chegando agora, porque o programa da gente, o cara que começou às vezes não termina, chega e entra outro, aí pega o programa no meio do caminho, mas essa ideia, essa resolução aí de tirou os carros aqui, essa autoescola aqui, essa aprendizagem ali das mediações do Estado municipal ali do Estado e foi lá para o parque de exposição. A carreta... A carreta também que fazia aqui na avenida. Ela tem que rodar, né? Porque, lógico... Senão o instrutor não vai. Agora, as provas práticas de rua não vai ser feita mais dentro da cidade, só numa área mais afastada. Você concorda com isso, Cássio? Concordo, né? Concordo. Aí evita certos riscos, certo? Evita, porque às vezes você fecha ali de cone, às vezes você empata um trânsito, tem restaurantes ali. Né? Lógico que a gente não faz em horários que tem um movimento no estádio, né? Lógico que não, mas às vezes os moradores dali não gostam, né? Que está aqueles veículos ali fazendo prova o dia todo. Então, vai para um lugar mais distante, lá tem os sanitários lá do Parque Exposição, né? Tem uma estrutura, né? E aí a gente se vira, é uma determinação, a gente tem que cumprir. Ô Cássio, mas sempre... Os instrutores com um veículo pequeno ou grande não ficavam no centro da cidade, não. Algumas vezes ou outras não, né? A gente, lógico, tem que dirigir todo tipo de situação para poder pegar a vivência ali, a experiência. Na prática, né, cara? Em todo tipo de terreno, em todo tipo de via, né? Para poder, o instrutor estar ali do lado do aprendizagem, não tem risco. Ele já provavelmente ele passou por um curso, né, uma qualificação, ele tem as atribuições da responsabilidade dele. O CFC tem uma responsabilidade. Aí eu lhe pergunto, tem uma licença, que é um documento jurídico, o LADV, uma licença de aprendizagem de direção veicular. Se alguém resolver, eu vou dar. Agora mesmo passaram o vídeo do senhor, que foi ensinar o filho na roça. O filho de 10 anos de idade, pelo amor de Deus. Ele está sendo irresponsável. Aí ele foi, porque a gente morre na roça, aprendia assim, não sei o que, sim. O menino pegou, pisou no acelerador, bateu, matou o pai dele. Você está entendendo? Então, mesma coisa a esposa. Aí o marido foi ensinar a esposa, a moça acelerou, perdeu o controle do veículo, matou a vizinha. Bateu na vizinha, prensou a vizinha na grade. Então, é aquela coisa, se você não tem outro filho, às vezes não dá tempo, uma vez o examinador fez a prova, ele estava do lado, a moça acelerou, subiu no passeio e bateu no poste. Ele não deu nem tempo do examinador frear. Imagine uma pessoa que já passou por uma quantidade de horas, um nervosismo. Acontece. Imagine numa situação ali, quem vai responder? E agora, uma criança dessa aí vai responder como? Não, ela é de menor.
Como é que vai a esposa que não tem habilitação vai responder? Ela é maior, mas vai responder, e o marido que deu o carro... Como é que fica essa situação? Como é que fica a situação? Vai culpar quem? Tem uma responsabilidade jurídica, né? Tem um carro adaptado para uma situação dessa daí, e aí quem vai responder? A empresa. É a empresa que tem que responder aí a autoescola numa situação dessa daí. A gente sempre respondeu pelos acidentes. Graças a Deus a gente não teve um acidente. O maior que teve lá foi uma moça que, ela disse que já sabia. Para mim, quem não tem habilitação não sabe. Né? Passa pelo processo, pelo menos tem uma ideia. Né? Tem uma ideia. Depois vai embora. E aí o rapaz, o instrutor, quando virou as costas, lá tem, no caso, na área é mais difícil, o treinamento é tudo mais difícil. O teste tem que ser mais difícil do que a prova. Para ficar apurado. Entendeu? A moça, na Jaci, vem fazendo direitinho, ó, tinha uma bis, vem fazendo na moto direitinho. Quando o rapaz virou as costas, a moça vai e bateu na lateral da carreta, quebrou a perna. Entendeu? Aí pronto, a gente foi. Esse prejuízo ficou para você? Deu assistência a ela, logo levamos ela, medicação. Né? Ela disse, Cássio, não precisa não, eu tenho um plan serve aqui. Né, a culpa foi minha mesmo. Não, a culpa são todos nós, que o rapaz virou as costas, e eu como autoescola também, né, nós temos que lhe dar assistência. E aí o que nós pudemos, o que ela quis, pontifiquei o carro para levar em feira, ela disse que não, que arrumou outro carro, porque o carro era pequeno, que ela ia levar, ela ficar desconfortável, ela arrumou um carro maior, a gente arrumou uma ambulância, ela foi, preferiu assim. Então, a gente procurou fazer como ela queria, e graças a Deus deu tudo certo, né? Ô Cássio, existe uma polêmica, uma discussão entre pessoas, a gente sabe que qual é o valor total hoje de uma habilitação aqui em Coité para a carteira A e B, vamos dizer assim? Hoje o valor ele é precificado. A precificação é o valor mínimo e o valor máximo. Você não pode passar de 3.800 e pouco, nem abaixo de 3.600 e pouco. Além do prontuário, que é do Detran, que ele podia também baixar. Tirar alguns impostos lá. Tem também a parte médica, né? Que eu não por fora desse valor ainda? Porque eu não tiro, a médica investiu quantos anos para ser médica? E depois ela tem que tomar, parece que um curso de especialização esse de um valor ano de ainda trânsito. É fora o médico e fora o Detran? Ela tem que fazer a estrutura que ela investiu. Quando chegar um sabido desse, vamos fazer agora a parte de trânsito médico, vamos fazer pelo SUS. E aí? Como é que vai ser? Você acha que o SUS tem um bom atendimento no nosso país? Tem não. Você acha que colocar aí um profissional para trânsito, você acha que vai dar certo? As clínicas são particulares, já lutam com sistemas aí, para poder colocar o aluno com as imposições do Detran. Tem que ter, para fazer a prova de vocês, tem que ter tantas pessoas na sala médica aí, na hora de fazer os exames. Até compensar, né? Até compensar. E as clínicas ficam, e as exigências da montagem da clínica. Um ano de especialização de trânsito, a médica tem que tomar. E todos esses investimentos que são feitos. Então, o pessoal tem que botar, pesar e medir para ver se é vantagem. Né? Porque carro novo tem custo, o profissional qualificado tem custo, a estrutura tem custo, as exigências do Detran tem custo. Né? Chega o pessoal do Detran, eu quero assim, muda isso aqui, não quero isso aqui não, isso aqui de vidro não. Então, você fica aí, né? Aleatório aí, as imposições, e a gente tem que fazer. Está de 3.000 e quanto? 643,39 centavos. 3.600. Mas esse valor divido lá em 21 vezes no cartão. 21 vezes? Mas quando o cara vinha pagar. E ainda tem assim. E o menos custo? Tem dois valores? Eu não tenho condição, eu sou Bolsa Família. Se inscreva no ba.gov.br, que você pode ser agraciado. Quem vai pagar é o governo, paga seu laudo, paga seu médico, paga a autoescola. Lógico, se tiver o Bolsa Família? O pessoal que estudou, assim, os pré-requisitos estão lá no ba.gov.br, né? Sim. O pessoal que estudou a vida toda em escola pública, que não tem condições, que comprova que não tem condições de pagar. Então tem, rapaz, tem aí as condições. O pessoal é que quer eleger governador aí do estado dele, aí esse ministro aí, ele quer vai descer. Aí um exemplo, para o povo entender isso. Eu sou um Bolsa Família. E eu não posso pagar, qual é os caminhos que eu devo fazer para que tiver alguém aí, de repente, qual é os caminhos que eu devo procurar o Estado, aonde, com quem, para poder eu ter essas vantagens? Ele vai no ba.gov.br, se inscreve e aí eles vão comparar no sistema. Você está entendendo? Falar em Bolsa Família, por que o nosso país está do jeito que está? Porque num país evoluído, como é que é feito, Ninho? Lá, olha, é o seguinte, você já está, aí chama você já está 3 meses no Bolsa, porque eu estou desempregado e tal, tudo bem. Você quer o quê? Vamos lhe qualificar, vamos dar um curso de eletricista para você, vamos dar uma CNH como dá, CNH social, vamos dar um curso de pedreiro, de ajudante, de auxiliar, de atendente, auxiliar administrativo. Você tem 3 meses para você arrumar. Se você não arrumar,
você vai ser cortado do Bolsa Família. Você tem 6 meses, você de acordo com a situação são analisadas. Então fica esse assistencialismo no nosso país, e aí você não acha trabalhador qualificado, eu vou ganhar a mesma coisa do que eu ganhar do Bolsa Família, é Bolsa Presidiária, é Bolsa não sei o quê, não sei o quê. Aí fica a situação do jeito que está. Num país desenvolvido assim, mas se você não quiser, vai ser cortado. Até que a ajuda vai vir, mas vai ter um limite para você aprender uma profissão. Até o presidiário, você chegar num país desenvolvido dele aí, se você não trabalhar, você não tem comida não, meu querido. Porque, Cássio, nós temos uma geração aí do ano 2000 para cá, a maioria sustentada por essa Bolsa Família, rapaz, e não sabe pintar uma parede. Então tem que formar, sair dentro de casa, faço tudo. Se acomodou? Rapaz, porque procurar saber, conhecer como é que funcionam as coisas, ter curiosidade, se melhorar na vida. Aí eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei limpar um telhado, eu sei fazer uma elétrica. Quem quer? Eu sei fazer uma eletrônica. Quem quer, meu irmão, quem precisa. Mas o governo tem interesse não. O governo tem interesse. Então se você for para o governo, meu filho... Eita, os infernos, velho, vixe. Falando de carro novo, antes da gente fechar o papo, são exatamente 19 horas em Brasília e 9 minutos. 9 minutos. Antes de eu esqueci aqui, é para o meu patrocinador, senão meu cuscuz vai pro Beleléu, né, compadre? Cadê aqui? Ó, novidade para você que tá com carro velho, ó, a chancha. Pois é, meus amigos, clientes do Atacadão Casa do Arroz, ó o prêmio aqui esse ano até o dia 31 de novembro. Você que compra aqui, você vai receber seu cupom e concorrer aqui esse prêmio, esse Fiat 0 km. Então você vem aqui, você é cliente ou não é cliente, aproveite e venha aqui no Atacadão Casa do Arroz, que está aqui para você, pode ser o ganhador desse prêmio aqui. Certo? Um atacadão mais barato da região do Cinzal. E aqui a gente está convidando vocês. Comprando aqui, vocês vão receber o cupom. De acordo com a quantidade do seu valor, e você concorre a esse veículo aqui 0 km. Então a gente aqui do Coité Cultura mostrando para vocês essa belezura aqui, ó. Até o dia 31 de novembro você ainda pode vir aqui fazer suas compras e receber o cupom para ganhar, concorrer a essa máquina 0 km aí. É uma oportunidade de você ter um carro zero aqui no Atacadão Casa do Arroz. Esse é o atacadão que vende mais barato em Coité e na região do Cisal. Beleza? Então a gente aí na divulgação de notícias boas para Coité. Olha a Casa do Arroz, em Conceição do Coité. Tem melhor preço e atendimento super especial. Casa do Arroz, com Padre Manuel, localizado na rua Landulfo Alves, número 116, bairro Marajoara, no centro, Casa de Conceição do Coité. Telefone 759-8110-1730. 759-8110-1730. Manuel da Casa do Arroz agradece a preferência. Farmácia Santa Maria, Clério cobre qualquer oferta da concorrência. Dona ligada, você quer economizar na hora de comprar seus medicamentos. Tem um lugar certo para sua economia. Venha comprar na Farmácia Santa Maria. Farmácia Santa Maria tem preço baixo, qualidade. Quem mais barato vende na nossa cidade. Atendimento especial, aberto todos os dias. A melhor de Coité do estado da Bahia. Farmácia Santa Maria é a sua economia. A melhor de Coité do estado da Bahia. Farmácia Santa Maria é a sua economia. A melhor de Coité do estado da Bahia. Contorno Material de Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Coité. Tem de tudo para sua construção, o melhor preço da região. Telefone Zap é o 075-982-75-9009. Elias, Osana, a direção agradece a preferência. Contorno Material de Construção é quem mais barato vende em toda a região. Liquigás, localizado no bairro dos Barreiros, ao lado do Eliel Supermercado. O telefone é o 075-3262-1070, 991-08-8818. Jailson agradece a preferência. Liquigás, Centro, Conceição do Coité, Bahia.
Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409, telefone 753262-3426. Newton Car, Conceição do Coité. Por aqui já está tudo pronto e já temos data marcada para a nossa inauguração. Foram construídos 4 novos quiosques padronizados, cada um dividido em 2 módulos independentes, totalizando 8 novos espaços comerciais. Quinta-feira, 23 de outubro, a partir das 19 horas. Esperamos por você para celebrar juntos a entrega de mais um espaço pensado para o bem-estar e o desenvolvimento da nossa população. Já desgosto, né, Padre Alberto? Eita, é assim mesmo, né, velho? A ex-presidente Dilma hoje recebe, ela tem lá uma gratificação de 37 mil e estava tendo carro e segurança ainda bancado pelo nosso dinheiro, né? Ela foi presidente, já se deu bem por 4 anos, 10 ou 20 junto com Lula, aí se aposenta não, perdeu as eleições e fica aposentada por resto da vida, e quem paga o preço é o pobrezinho do contribuinte. Eu ainda ganho um cargo lá no banco lá. É um cargo. Complicado. Como é que meu voto não tem, o pessoal fala assim, rapaz, eu vou votar porque meu voto não vou resolver nada. Você não vai resolver, mas você não votando em certas furuncas, como diz o velho, você também não fica com sensação de cobrança, né, Gaba? É bom conhecer os passados, as histórias, os projetos dos políticos antes de votar, né? Não é só o que ele pretende fazer, não. O que ele pretende tem muita mentira, né? Tem. E o povo aprendeu também a enganar o político, como o político engana ele, também tem isso. Né? O povo também engana o político também. Não dá mais para ser besta o tempo todo, né? Eu estava conversando com um vereador eleito agora, há poucos dias aí, um amigo meu, ele tem até uma estruturazinha, um cara bem amigueiro, se entrou na política, viu, compadre Rui? Ele entrou e disse, foi se elegeu, está aí, poucos meses, tomou posse de janeiro para cá, ele, quando foi essa semana, disse, Ninho, depois que eu tomei posse, ele me deu uma constipação, uma dor de cabeça danada, acabou meu dinheiro. Acabou a vida. Ele ganha 13 mil e alguma coisa, que é o salário do vereador de Coité. Desconta aí 1.000 e poucos contos, fica 11 mil e cachorro lascou na boca. Ele disse, meu amigo, eu ainda tenho um dinheirinho que eu ganho por minha empresa por fora, e eu pego esses 11 mil e tanto, nunca passei uma pirreira que estou passando. O telefone chega e esquenta. Eita, e foi o que ele arrumou para a vida dele, para ser um vereador, e se ele não tomar cuidado, ele não se reelege de novo. Eu vejo aí. Ele chega tanta gente que ele não sabe nem quem é, que sabe que não votou nele, né, cara? É a vida do político. Então, André Parrudi, você também tirou sua habilitação, Marrui. Foi com o compadre Cássio aqui, que Cássio é o veterano de Coité. Não, nem tanto. Foi. André é mais velho que eu, mano. Seu pai tinha autoescola aqui no tempo? Não, meu pai não. Não. Então eu vou com você mesmo. Foi, né, pai? Eu fui sócio de um outro que já tinha, mas não era legalizado. Depois que eu fui sócio que legalizou. Rui, a sua idade não permite mais você dirigir veículo, né? Você disse que já está aposentado, mas você está dirigindo uma canoa lá no Rio São Francisco semana passada, cuidado. Tem que ter habilitação também, tem, Cássio? Tem que ter a instrução para poder. Senão você afunda o barco, leva um bocado de gente. Eita, Cosco meu. O papo aqui hoje foi bom, viu, Cássio? Você chegou atrasado aí, viu, André? Você que gosta das pataquadas, ficar atualizado aí com as coisas, chegou um pouco atrasado. O papo aqui foi bom, a gente falou sobre Zona Azul, o porquê que a Zona Azul, a gente teve uma ideia, né, mais ou menos, eu que falei, né, que o pessoal queria aí a empresa pegar lá da Rua Duque,
estender até lá a Climec. Aí não deu certo a gestão, né? Não concordou. E está aí vendo aí a questão da Zona Azul e o tempo está passando. E a gente sabe que Marcelo não quer o pior para Coité, para o povo de Coité. Ele quer achar uma solução de resolver o problema, mas sem também trazer tormento para as pessoas. Nós já somos muito atropelados financeiramente, com tanto tributo nesse país da gente, né? E hoje eu vi o secretário de Finanças, o secretário de Economia do Brasil, dizendo que a nossa economia está boa, está 4 pontos abaixo do e que já tem um termômetro que indica que em 2027 vai ter sequência. Mas menino, olha que conversa. Termômetro maior, dona de casa, é o seu bolso, que você sabe como é. Ele quer enganar quem, pelo amor de Deus? Com a economia. A porca tosse o rabo. Mas, rapaz, conversa bonita, né? Tu viu, André, esse bate-papo? André Barroso, eu vi hoje o economista aí, o Febrento lá, dizendo que está estável, que melhorou e que estão corrigindo alguns erros de 2020 até 2022, botando a culpa ainda no ex-presidente. Mas, rapaz, eu vou dizer, é uma turminha boa dessas coisas. Ele vê no óculos dele, né? Ele enxerga no óculos dele. Aí tenta botar a culpa, né? Essa turma tenta botar a culpa, só fala no ex-presidente, eles estão perdidos, na verdade, perdido um aço. Eu não tenho essa turma aí como besta. Esse pessoal não tem ninguém, eles são muito mansinhos, tipo Teiu, tempo de verão, né? Só sai de mancedo, depois emburaca. Então não engana mais ninguém, esses bate-papo aí de botar a culpa no. Esquece o ex-presidente aí, vocês tentam melhorar. 4 anos ainda com essa conversa. A conversa repisada do Quem vive de ilusão é mágico. É mágico. E menina, quando quer casar, o noivo fica dizendo: vou casar, me dê um beijo que eu vou casar. E desse beijo, nega, padre Barroso, nasce os meninos, negócio. Mas o caso é o seguinte: a gente pode dizer que a esperança está no ar. Nós temos uma população aí jovem que está vindo aí, os meninos aí que estão vindo aí para as eleições, que não tem paixão como a gente tem. Nossa geração é mais apaixonada, fica votando no candidato porque é de estimação. E essa turma que vem aí, os meus filhos, seus filhos, essa turma, se votar no candidato e não agradar, no próximo ano ele está fora. É isso, procure se desenvolver para depender o mínimo possível do Estado, para você ter suas opiniões, ficar mais livre. Lógico que a gente precisa de uma saúde, a gente precisa de uma condição de um filho que casou, uma telha, uma coisa, a gente sabe disso. Né? Isso a gente já vive, já há muitos anos, sabe disso. Agora, você vender seu voto aleatoriamente é você vender sua alma. Pois é, né, compadre Rui está dizendo que esse ministro aí engana. Mas é assim mesmo, Cássio. O Cássio, a gente mudou um pouquinho para a política aqui, saiu de trânsito, nós viu, compadre Rui, você está sabendo que já mudou a autoescola ali das mediações do estado de futebol e foi lá para. Acho que você não gostou, não, já falou isso aí 3 vezes. Já. Não, porque ele chegou agora, ele não está sabendo. Ele está perguntando. Que mudou lá para o parque de exposição, ali do estádio de futebol. E você não está sabendo, fica informado agora, né? Que é a nova novidade aí, que vai desencadear aquilo ali. E com isso eu esqueci de fazer uma pesquisa, caso a gente mudou um pouquinho a questão acabou misturando a política um pouquinho aqui, falamos de Coité e de tal. Você está por dentro aí, ainda hoje conversando com o coligado, a gente estava falando que nas próximas eleições o voto já é editado, isso é conformado, já é confirmado? A Câmara votou, né? Agora se o STF deixar. Esse é o problema. Ainda tem que passar por STF ainda? Tudo eles intervêm, né? Eles intervêm nos outros poderes. Quem tem que legislar é a Câmara, é o Congresso. Mas o pessoal se corrompe lá, o pessoal se acorrenta lá um no outro, um puxando, segurando a mão do outro lá, não quer largar. Eles se envolvem demais, eles têm que julgar as questões constitucionais. Mas na cabeça deles, se você disser que vai pela Constituição e diz que é inconstitucional, aí a gente fica, a interpretação do nosso país é complicado. Tá? Mas a conversa Não, a Câmara votou. Votou. Agora, não sei se já passou pelo Congresso, pelo Senado, né? A Câmara dos Deputados votou, não sei se já passou pelo Senado. Teve um desses ministros aí que perdeu uma mansão nos Estados Unidos, não perdeu?
Vai ser leiloado agora aí e tal. O pessoal conhece as histórias desse povo aí, rapaz. O pessoal conhece as histórias. Tá, você falou logo cedo que no fim essa turma ia pagar o preço das coisas. A vida, meu irmão, é a cobrança. Então, o pessoal acha que aqui está, né, tá na terra que vai estar tudo bem, que vai que manda, que faz as leis. E acontece. Que faz e acontece. Mas tem um preço, né, cara? Tem um preço que não é barato, não. Entendeu? Vai começar aqui e do lado de lá vai para um lugar pior do que a pré-história do mundo. Mas, cara, para quem acredita, né? É verdade. O endereço continua o mesmo? Continua, estamos lá na Professor Zenando, lá no número 72, né, aguardando vocês. E essas mudanças é procurar se informar. E a gente dá as melhores condições lá, que a gente puder. 20 vezes, você falou? 21 vezes sem juros do cartão. Eita, Coscobeio, 21 vezes. 3 mil dividido para 20 vezes, fica bom, pessoal. Dá para vocês ir lá, não ficar aí à toa, né? Cássio, foi bom o papo, bati o papo, gostei da sua presença. Obrigado aí pela. Tem 2 anos que a gente não se fala, eu acho. Não é, rapaz? Tem 1 ano e 60 meses que você não veio aqui. Eu fiquei com saudade de vir aqui, eu falei, eu vou lá. Eu vou lá ver Ninho, para ver se ele lembra de mim também. Eita, como é que é a vida, né, rapaz? A gente precisa é por isso que a gente sempre fala. É melhor ter um amigo na mão do que dinheiro lá no rojão, né, compadre? Não esqueço não, né, velho? Quando a gente fala um pouquinho, a gente vem ver os amigos, né? Eita, Coscobeio, né, Zacarias? Zacarias, hoje o vídeo só foi, por coincidência, seu vídeo foi uma demonstração. O instrutor aqui falou, né, que nessa descida aí que você vai desbanquelando aí, já precisava de um redutor, Cássio, que falou? Uma área de contenção, aí que o pessoal botava toda ladeira no nosso país, né? Devia ter, mas infelizmente... Vai descendo aí, né? Era para ter espera os acidentes para poder o pessoal reivindicar e tentar, e mesmo assim às vezes não coloca. Aí, essa descida aí, vai uma carreta ali na frente, e aí se perder o freio, não tem futuro não, né, Cássio? Vai jogar para onde? Contramão, vai bater em outro. Vai cair na ribanceira aí. Chapada Diamantina, então um país, se a gente tivesse mais um olhar carinhoso para o nosso país, né? Não era para a gente estar... Olha, vai ultrapassar ali, Cássio, olha lá. O país é muito extenso e aí... a atenção Valeu, compadre Cássio, a gente aí, compadre. Valeu, Zacarias, o papo, a gente volta. Olha, Cássio, todo mundo cortando, todo mundo descendo aí. Uma coragem danada. Tem um segredo para ultrapassar. Você vê a sombra do veículo, você tem outro na frente para poder ultrapassar. A sombra do veículo? Se você estiver ali, você... Se eu voltar esse vídeo aqui para você me ver. Tá vendo? Tem uma sombra lá na frente, sinal que tem outro caminhão, outra carreta na frente. E aí ter cuidado para ultrapassar. Olha, não sabia desse negócio dessa sombra. São as dicas que a gente dá aí. Na sala de aula. Na sala de aula, que é chamado ponto cego, como é que é? Aqui, tem porque se você já passou, você vai ver a sombra desse da frente. Aqui você tem a visão que tem um. Tá ampla, tá bom aí. Mas se você chegar numa reta, você não tem que ficar jogando aí a sombra... para ver. Aí a sombra diz, tá vendo que vai aparecer a sombra desse daí que tá aí? Sim. Olha a sombra do de lá na frente. Sim. Passou, entendeu? Mas você vê pela sombra. Entendi. A sombra da aí direita. Você vê que tem outro carro grande na frente. Entendi. Boa. Tá vendo aí? Já aprendi mais uma que eu não sabia. Por isso que eu digo, a gente sempre tem que aprender. Pois é, Cássio, obrigado pelo bate-papo. A gente não programou nada, foi aleatório, né, pai? A gente não botou ninguém de boca quente aqui, nem também ofendeu ninguém. A gente só fez algumas cobranças e falamos de presidente, falamos de alguns deputados e de prefeito, de sinalização, falamos de muita coisa boa que é preciso estar na ativa aí. Eu agradeço a você, quem sabe na próxima vez a gente não já vem falar que a Zona Azul já esteja em Coité. Você quer a Zona Azul mesmo, não tem jeito. Eu quero que coisa, os apitos como no centro. Se chegar alguma coisa polêmica em relação a trânsito aí, você me chama, quem me convida que a gente vem. Você que está na arte e que tem as novidades, né? Você que está na rua, tem mais do que eu. Carlos, obrigado mais uma vez. A gente agradece aí, você, mais uma vez. Agradeço a vocês, seus espectadores. Deus abençoe a todo mundo aí. Muito bem, pessoal. A gente volta sexta-feira, se for da permissão de Deus, né? Hoje o programa sempre é bom. A semana passada o Robenil esteve aqui. Na outra anterior foi a Ariel. Está sempre vindo. Eu fico bastante feliz, porque além de me descansar, porque eu, para fazer o programa aqui, vocês sabem, eu tenho que ter vídeo, tenho que ter essas matérias para a gente botar o povo para fazer perguntas e lá. Aí no dia que vem um filho de Deus aqui bater papo, eu estou de boa aqui, só botando o cara para conversar. A gente agradece a vocês aí pela paciência, né? Nós estamos transmitindo aqui pelo Facebook, pelo YouTube, Brasil, Estados Unidos, Japão, todo mundo vendo gente aí. Se quiser ver, só entrar no Goiás Cultura. Nós estamos ao vivo aí para todo o território nacional. Só não pode botar a música dos homens famosos, que eles tiram a gente do ar. Não adianta botar.
É uma falta de higiene, né, cara? É, vai a cobrança, o cara quer um negocinho dele. Ah, para um programa desse cultural, não posso botar final Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Zezé de Camargo, Eba Ramalho. Se botar 2 minutos, vup, como falta energia. Mas a gente... Corta e ainda vem a cobrança. É, corta e ainda vem a cobrança. Você vai ficar fora do ar por 74 horas. Eita, coisa comigo. Eita, velho. Obrigado aí, Zacarias. A gente vai se falando no moído aí. A gente volta aí na quarta-feira, se for da vontade de Deus. Na sexta, né? Depois da manhã. A gente amanhã vamos lá resistir aquela praça lá que a gente torce por nossa cidade. Independente de quem seja o prefeito. Mas aí, Marcelo, eu tenho meu aval como um coitense que está sempre inaugurando as coisas na nossa cidade, dando uma oportunidade. Eu vou lá resistir, né? Cardozinho da Bahia está aí na Barroca vendo a gente, para a gente mostrar a vocês aqui. Um abraço e até sexta-feira, povo bom. Não ligue não, filho do Cusco meu. Não maltrate o inocente, muito menos